Hoje a aula é sobre números inteiros, tá, gente? Assunto bem importante, novidade no sétimo ano normalmente, né? Nós temos aqui o seguinte, ó. Temos aqui, pessoal, números inteiros, certo? Em parte já conhecidos por nós, né? Mas eu quero mostrar aqui algumas situações que deram origem ao que vocês vão conhecer hoje, tá? E uma situação que ilustra bem isso é essa aqui desse exemplo, eu queria que vocês acompanhassem. É bem típico isso, ó. Durante o inverno, Gabriel saiu de viagem do Rio de Janeiro, certo? Ele saiu do Rio de Janeiro, ok? Esse rapaz chamado Gabriel e foi para Campos do Jordão, ok? Que fica em São Paulo, certo? No dia em que ele chegou, no dia em que ele partiu do Rio de Janeiro, a temperatura aqui nessa cidade era de 10 graus Celsius, tá? Era inverno, estava um belo frio, né? E ao chegar em seu destino, ao chegar em Campos do Jordão, ele percebeu que a temperatura por lá, né, havia baixado 15 graus. De um lugar para o outro, a temperatura caiu 15 graus, certo? Qual é a perguntinha aqui que eu faço para vocês, para vocês pensarem? Qual era a temperatura em Campos do Jordão, certo? Portanto, no momento em que Gabriel chegou por lá. Então, gente, para esse tipo de pergunta, quero que vocês pensem no quão profunda ela é, né? Porque a gente pode pensar aqui para responder em um termômetro, né? Muitos têm aquele digital, né? Algumas cidades têm que marca a temperatura, mas eu queria um termômetro bem antiguinho, um termômetro bem simplesinho aqui assim. Eu vou colocar mais ou menos, eu não vou desenhar ele todo, né? Mas eu vou desenhar só aquela linhazinha de dentro do termômetro, né? Uma linhazinha assim, marcando as temperaturas, tá? Então, por exemplo, aqui está, por exemplo, ó, a temperatura. Vou fazer aqui bem aqui assim, ó, a temperatura de 0 graus Celsius, certo? Vamos supor, né? A questão fala em 10 graus Celsius, né? Vou colocar o 10 mais ou menos. Deixa eu ver. Aqui assim, tá? Aqui assim eu vou dizer que a temperatura é de 10 graus Celsius no nosso termômetro, tá? Então aqui é o 10 e aqui é o 0, tá? Temperatura zero vai ser importante. Por quê, ó? Porque se a questão fala que quando ele saiu do Rio, a temperatura era de 10 graus Celsius. E quando ele chegou em Campo de Jordão, ele percebeu que a temperatura caiu, né? Houve uma queda de 15 graus Celsius. O lógico aqui, para descobrir que temperatura é essa que fazer por lá, seria a gente escrever assim, né? Teríamos que fazer quanto é? 10 menos 15, certo? Aí você vai achar que a temperatura é essa, já que baixou 15 graus, né? Então é 10 menos 15. Isso é o que pode causar espanto, né? Porque desde pequenininho você aprendeu que fazer algo desse tipo, que a resposta disto, né, não era possível de fazer, né? Como é que eu vou ter uma temperatura de 10 e eu vou tirar 15? Não tem como, né? Muitos diriam. E o que eu quero fazer você descobrir hoje, a partir desse desenho, é que tem como fazer essa conta, né? Conseguimos estipular um modo de fazer essa conta. Que modo é esse? Por exemplo, se eu quero tirar 15 graus, eu posso pensar nisso em duas etapas. Olhem só, ó. Se eu estou aqui no 10 e eu quero baixar 15, eu posso pensar primeiro em baixar 10, né? 10 menos 10 é zero. Aqui, opa, borrou um pouco, mais caprichinho, ó. Se eu estou aqui no 10 e eu baixo 10, eu chego na temperatura do zero, ok? 10 menos 10, zero. Saí do 10 e vim para cá, pro zero. Agora, ó, como eu tenho que tirar 15, vocês vão concordar comigo que o que está faltando é eu tirar mais 5 graus, certo? Aí eu tiro 15. Eu tirei 10 primeiro e agora eu vou tirar mais 5 para fechar os 15. E agora, como é que eu posso colocar isso no desenho, ó? É daí que definiu-se, ó, como eu cheguei aqui no zero, é aí que definiu-se as temperaturas abaixo do zero, né? Depois do zero aqui, ó, a gente pode continuar. Aí eu vou ter temperaturas abaixo do zero para conseguir tirar os 5 que faltam, ó. Aí aqui eu vou ter
Atenção, isso aqui eu vou fazer devagar, ó. Olha só. Menos 1 abaixo de zero, menos 2 abaixo de zero, menos 3 abaixo de zero, né? E aqui, ó, mais ou menos aqui assim, vamos dizer, está a temperatura de menos 5 graus Celsius, né? Eu tirei 10 aqui e cheguei no zero. Tirei mais 5, caí aqui no 5 abaixo de zero, ó. Ou temperatura de menos 5 graus Celsius, ó. Percebe que aqui eu tirei 15, ó. Tirei 10 daqui para cá, certo? E daqui para cá, ó, para chegar na resposta, eu tirei os outros 5 que faltavam, né? Certo? Então aqui a gente tem como resposta menos 5 graus Celsius, ó. 10 menos 15 seria pelo nosso termômetrozinho menos 5, certo? Isso é o que tem de interessante. A gente conseguiu fazer uma conta que pensávamos, né? Muitos pensavam que não era possível. E chegamos num número, ó, negativo, ó, temperatura abaixo de zero. Então pode haver situações como essa, ó, em que números assim, com esse sinalzinho de menos na frente, podem aparecer. E é isso que eu trouxe, ó, aqui nesse balãozinho, essa novidade para vocês, gente. Olha só, a partir de situações como essa que a gente viu, ó, como exemplo do termômetro, né? Situações como é que a gente viu, nasceram os números negativos, certo? Os numerozinhos que vêm com o sinal de menos na frente, né? E em sequência disto, definiu-se o conjunto dos números inteiros, certo? Que é o que eu vou definir com vocês, seguindo essa lógica, nesse exato momentinho. Ó, vem comigo para cá, pro cantinho aqui, ó, atenção, tela mágica, estamos sendo guiados, ó, conjunto dos números inteiros, ok? Conjunto dos números inteiros. Normalmente, gente, eu vou falar aqui com vocês, ó, para definir esse conjunto, ó, conjunto dos números inteiros. Normalmente usamos para definir esse conjunto a letrinha Z, certo? Vocês aprenderam antes, ó, os números naturais, certo? Que, como a gente viu, ó, começava no zero e ia do zero em diante, né? 0, 1, 2, 3, 4 e etc. 1 milhão, até onde você quiser, né? Isso aqui era os números que nós conhecíamos antes, né? Inteiros assim, que usamos para contar, né? 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Agora, esse conjunto dos inteiros, ó, surge com uma extensão dos naturais, certo? E usamos a letrinha Z para representar esse conjunto novo, que inclui os numerozinhos negativos, ó. O conjunto dos números inteiros é assim, ó. Se você pensar no nosso termômetro, eu vou ter, ao escrever, temperaturas abaixo de zero, por exemplo, menos 100, menos 90, menos 80, menos 1 milhão, né? Aqui, chegando aqui, ó, 5 abaixo de zero, 4 abaixo de zero, 3 abaixo de zero, 2 abaixo de zero, 1 abaixo de zero, a temperatura zero. E aí vem o que a gente conhece, ó, por isso que é uma extensão. A partir daqui, são os números já conhecidos, ó. 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, né? Então, a grande novidade de conversar com vocês sobre esse conjunto é que agora, com essa extensão, a gente tem novos números para lidar. Os números que são, por definição, negativos, ó, carregam aqui esse belíssimo sinalzinho de menos para indicar que estão abaixo de zero, ok? E, consequentemente, com isso, a gente pode estabelecer, foi estabelecida aqui, a partir disso, essa divisão, ó. Tem as temperaturas negativas, né, os números negativos abaixo de zero, e os números, né, ou as temperaturas, grosseiramente, acima de zero. Não é isso? Ó? Que são, por definição, positivas, né? Então eu tenho números negativos, abaixo de zero, e números positivos, acima de zero. Ó. Então, por exemplo, esse 1 que você conhecia antes, você pode pensar nele como sendo um positivo. Esse 2 que você conhecia, você pode pensar como sendo 2 positivo. Aqui, 3 positivo, 4 positivo, 5 positivo, 6 positivo e assim por diante. Todo valor que você conhecia ó, aqui ó, acima de zero é um número positivo. E os valores abaixo de zero são números negativos, certo?
Agora, uma perguntinha que você pode estar se fazendo. Beleza, eu tenho aqui números negativos deste ladinho, certo? E números positivos deste ladinho. Mas e esse bendito zero? Professor, o zero é um número positivo ou um número negativo? A resposta que eu tenho para você é: o zero não é nada. Literalmente falando, ele não é nada. Ele não é nem positivo, nem negativo, tá? Ele é simplesmente neutro. O zero é o zero. Não é positivo nem negativo. Beleza? Perfeito, né? Então aqui, mais uma vez, ó, frisando. Números negativos, ok? Números negativos abaixo de zero, certo? Você pode pensar naquele termômetro, ó, com as temperaturas abaixo de zero. E daqui para cá, ó, números positivos, ok? Estabeleceu-se essa divisão, números positivos. Você pode pensar nas temperaturas que estão acima de zero no nosso termômetro, ok? Então, para verificar se vocês compreenderam essa divisão, até aqui alguns, na verdade, um exercício, né, com alguns itens, que é para você classificar, atenção aqui, ó, para você classificar simplesmente os números abaixo, todos inteiros, ó, segundo o seu sinal. Ou seja, né, tradução. Eu quero que você coloque quais são positivos e quais são negativos. O que é mais fácil que beber um copo d'água, né? Eu espero que para você também seja. Porque, ó, aqui eu tenho um positivo ou simplesmente um mesmo, né? Ele é um número positivo, é claro, né? Você e eu percebemos isso, né? Aqui nós temos o menos 7, ó. O menos 7 é o número que tem o sinal de menos na frente, ó, como se fosse uma temperatura abaixo de zero. Então ele é um número negativo, certo? Aqui, ó, o número 20 positivo, ó. Ó que lindo. Sinalzinho de mais, então ele é um número positivo. É só isso, gente. Olha só. Que facilidade, né? Eu acho que merece seu like e a sua inscrição nesse canal, de tão fácil que é. Aqui, ó, menos 25, até circulei, sinal de menos na frente, ó, número negativo, certo? Beleza? E aqui, para acabar, ó, o número 100 positivo, ó, sinal de mais 100 ou simplesmente 100, ó, é um número positivo. Ok, gente? Espero que vocês tenham compreendido. Agora, vem o seguinte, porque nenhuma coisa do que eu coloco aqui ela é por acaso, né? Se eu comecei a aula de hoje com um exemplo que envolvia, eu vou até voltar, um termômetro, né? A gente poderia até completar aqui com mais valores, né? É porque ele vai ajudar a gente em alguma coisa, não é isso? E eu quero que vocês pensem que muita coisa que a gente pode definir ou que pode operar, fazer com números inteiros, a gente pode compreender inicialmente com essa ideia do que foi feito para o termômetro, certo? Para esse termômetrozinho aqui, ó. Essas duas etapinhas, ó, a que está de azul e a que está de verde, que eu mostrei antes. É isso que eu quero que vocês percebam com a aula de hoje, tá? E para vocês perceberem isso, essa próxima ideia, e eu consegui definir umas, umas duas coisinhas com vocês hoje, é que eu queria propor um exercício, ó. Para a gente conseguir prosseguir, nós vamos pensar no tal termômetro, certo? Que eu fiz na vertical, como o termômetro é, né? Em pezinho. E esse termômetro aí, ó, com todas as temperaturas, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, menos 7, menos 1, certo? Que estava de pé. Agora eu quero que você imagine ele na horizontal, certo? Deitadinho, como você está vendo nesse exato momento, ó. Ao deitar esse termômetro, o que a gente... Ao deitar esse termômetro, Ao deitar esse termômetro, você vai ter uma linhazinha mais ou menos assim, certo? E juntamente com isso, ó, vou até ajeitar mais bonitinha essa linhazinha para vocês. A gente vai conseguir falar do primeiro ponto, ó, que deitando essa linha, a gente conseguiu uma reta, né? Uma reta chamada reta numérica, tá? Uma reta que contém todos os numerozinhos, ó. Posso fazer aqui para vocês?
Olha só, esse é o próximo tópico, ó. Representação e localização dos números inteiros, beleza? Na reta numérica. É simplesmente isso, ó, pensar naquela ideia do termômetro, só que deitadinho, né? Então, por exemplo, a gente vai ter aqui, ó, se eu fosse marcar com vocês, por exemplo, ó, aqui estaria o zero, mais ou menos aqui no centro. Deixa eu fazer aqui assim, ó, mais ou menos aqui, vamos dizer que no olho. Aqui é o centro, aqui está o zero, certo? Aí eu vou ter números abaixo de zero, ó, menos um, menos 2, menos 3, ó. Sempre ó, no mesmo espaçamento, ó, menos 3, menos 4, é tudo no olho, tá? É tudo ao vivo aqui. E aqui, ó, menos 5 e a coisa continua. Depois de menos 5 é infinito para cá, tá, gente? Eu posso ter temperaturas tão baixas como que eu quiser, né? Os números são infinitos para cá, beleza? Posso ter menos 1 milhão, menos 2 milhões, etc. Números tão negativos como você queira, tá? E aqui a gente vai ter os númerozinhos positivos, ó, né? Os números que estão acima de zero. Aqui, ó, 1, o 2, até varia um pouco as cores, né? Fica bacana assim. 3, 4, o 5. E a partir daí a coisa é infinita, vocês sabem que é, né? 1 milhão, 2 milhões, etc. Tá todo mundo para cá, né? Então eu tenho o lado esquerdo do zero e o lado direito do zero. E a partir deste exercício, eu quero que vocês já estabeleçam o seguinte, né? Quando eu coloco os números, né? A grande utilidade de você colocar os números nessa retinha numérica é a gente pensar em localização, certo? A gente ter noção, por exemplo, de quem é maior que quem é menor do que quem, certo? A gente pode estabelecer isso aqui, ó. Por exemplo, se você pensar na ideia do termômetro, você vai perceber que as temperaturas aumentam daqui para cá, certo? Daqui para cá tudo está aumentando, certo? Ó, um lugar que tem uma temperatura de 5 graus está mais quente que um lugar que tem uma temperatura de 2 graus, certo? E as temperaturas estão diminuindo quando eu olho para esse sentido aqui, ó, o sentido que eu faço de laranja. Assim, ó, daqui para cá, tudo está diminuindo, percebem? Daqui para cá, da direita para a esquerda, tem ficado mais frio, né? Um lugar que tem uma temperatura de 1 grau Celsius está mais frio que um lugar que tem 4 graus Celsius, né? Com os números positivos é mais fácil de você internalizar, né? E é a mesma ideia que você usa quando você olha para os números negativos, beleza, gente? Por exemplo, ó, usando a mesma ideia rigorosamente, ó, qual lugar está mais frio? Onde faz menos 2 ou onde faz menos 1? Por exemplo, onde está mais frio? 1 abaixo de zero ou 2 abaixo de zero? Se você compreendeu, ó, vendo aqui com os númerozinhos positivos, que daqui para cá, ó, da direita para a esquerda, as temperaturas estão diminuindo, então você vai aceitar que o quê? Menos 2 é mais frio que menos 1. Então, menos 2 é um valor menor do que menos 1, certo? Menos 3 é um valor menor do que menos 2. Menos 4 é um valor menor do que menos 3, né? Menos 5 é um valor menor do que menos 4, né? Menos 5 é um valor menor do que menos 3. Não é isso, ó? E agora daqui para cá fica mais quente, ó. Por exemplo, onde faz uma temperatura de menos 2 graus Celsius, está mais quente onde faz uma temperatura de menos graus Celsius, né? Porque está mais próximo do zero. Essa é a ideia, né? Então, ó, menos 4 está mais frio que aqui. Menos 2 está mais quente que no menos 4. Então, ó, menos 2 é uma temperatura, é um númerozinho, então, maior do que menos 4. Menos 3 é maior do que menos 5, certo? E assim por diante. Usando os sinais, gente, para ficar bonitinho, ó. A gente pode escrever assim, ó. Qual é o sinal de maior do que, ó? Menos 4 é maior do que menos 5. Menos 5 está mais frio, né? É menor do que menos 4.
Não é isso? Ó? Menos 2 está mais frio, né? É menor do que menos 1. E assim por diante, gente, tá? Beleza? Esse aqui é o sinal de maior do que. E esse aqui, boquinha para cá, é o sinal de menor do que. Beleza? Isso é só para mostrar que você pode conhecer esse assunto de maneira mais técnica, né? Mas seguindo aqui, eu tenho mais uma coisinha para definir com vocês, com esse exercício de vocês visualizarem essa reta, que é o seguinte, ó. Agora não é mais essa questão da localização, mas agora passa a ser o que? Adivinhem? Atenção. O conceito de oposto ou de simétrico de um número, tá? Quero que vocês aprendam o significado dessas duas palavrinhas. É oposto ou simétrico. Para isso, eu vou tirar daqui essa minha marcação, ó. Simplesmente, olha aí, ó. Até com numerozinhos novos, ó, que chique. Vamos ter aqui o seguinte, ó. Vamos para finalizar essa parte, vamos ver o conceito de oposto ou de simétrico de um número qualquer, beleza? O que significa essa ideia de oposto ou simétrico? Simplesmente, gente, quando eu olho para isso, a gente pode pensar no seguinte, ó. Por exemplo, aqui, vamos pegar como exemplo o valor menos 2. Aqui bonitinho. Se você olhar para ele, ó, ele está a uma distância de 2 unidades do zero, né? Olha só, menos 2, menos 1, 0, né? Então, a distância que ele tem é, é de 2 unidades, né? A gente pode colocar aqui bonitinho. Agora, por exemplo, ó, se eu olhar nesse sentido agora para o número 2, vou até destacar aqui com de outra cor, ó, de verde, eu vou ver que a distância é a mesma, vê se não é, ó. Também são 2 unidades até o zero. Então, quando eu olho para a distância que eles têm, ó, até o zero, eu posso verificar, posso constatar que a distância do 2 e do menos 2 é a mesma. A diferença é que o menos 2 está abaixo de zero e o 2 está acima de zero. Não é isso? Então, o que nós temos aqui, ó, é que menos 2 é o oposto ou simétrico de 2. Ou o contrário, tá? Que 2 é o oposto ou simétrico de menos 2. Certo, gente? De maneira muito semelhante, ó, você pode definir que menos 4 é o oposto ou simétrico de 4, porque ambos estão a 4 unidades do valor zero. A diferença é que o menos 4 está no sentido negativo e o 4 no sentido positivo, certo? 5 é o oposto ou simétrico, vou até pegar outra cor, ó. 5 é o oposto ou simétrico do menos 5. Certo? Os dois estão à mesma distância do zero, 5 unidades. Não é isso? Ó? 3 é o oposto ou simétrico de menos 3. Olha que lindeza, né? E de maneira semelhante, né? Para acabar aqui e esgotar todo mundo que eu botei, menos 1 é o oposto ou simétrico de 1. Isso vale para todos, né? Por exemplo, o número 17 é o oposto ou simétrico de menos 17. O número 24 é o oposto ou simétrico de menos 24. O número menos 35 é o oposto ou simétrico do 35, e assim por diante, vice-versa. Beleza? Então, tendo em mente esses dois conceitos, ó, eu posso falar aqui mais uma coisinha, que é a seguinte, ó. Reparem que aqui eu falei na distância que os valores têm, né, em relação ao zero. Aqui o menos 2, por exemplo, a distância era 2, e o 2, por exemplo, a distância também era 2 unidades. Então, ó, a gente pode dizer que esse 2 aqui, ó, que é a distância que eu circulei, ele é um módulo desses valores, ó. Como é que se escreve isso? Por exemplo, ó, posso dizer que o módulo de menos 2, ó, quando eu boto assim entre barrinha, isso quer dizer módulo. Módulo de menos 2 é 2. Por quê? Porque ele está a 2 unidades, beleza? Do valor zero, como eu coloquei aqui, ó. O módulo do número 2, atenção, ó. O módulo do número 2 é 2 também, ó. Tá a 2 unidades do zero, beleza? O módulo de menos 4 vai ser 4. Por quê? Porque ele está a 4 unidades do valor zero. Do mesmo jeito, ó, o módulo de 4 vai ser 4. Módulo de menos 5 vai ser 5. Módulo de 5 vai ser 5 também. E assim por diante, tá, gente?
Então a gente pode definir essas três coisinhas, na verdade, né? É, essas duas coisinhas aqui com a reta numérica. Oposto ou simétrico, que é essa ideia aqui de quem está a mesma distância do zero, né? E a ideia de módulo, que é o valor dessa distância. Beleza, gente? Então, ok? Para finalizar essa aulinha, eu queria fazer com vocês, ó, o seguinte, eu queria mostrar a vocês algumas outras situações, né, para além daquela do termômetro, né, em que podem aparecer os números inteiros e operações com eles, né, mais especificamente também os números negativos, né. Então, essa é a segunda e última parte da aula. Vamos direto para ela. Atenção. Chegamos aqui, gente, com um exemplinho prático de onde isso pode aparecer e talvez muitos conheçam, né? É a ideia de campeonato de futebol. Imaginem que em um dado momento de um campeonato de futebol, certo? Temos os seguintes resultados da tabela. E ela registra o seguinte, tá? Ela registra o número de gols marcados, os gols Pro, certo? Chamado também pela sigla GP, e o número de gols sofridos por um time, certo? Também conhecidos como gols contra, certo? Ou GC, né? E aqui eu trouxe, por exemplo, tá? Para três times de futebol. Então aqui tem os gols marcados em todos os jogos e os gols sofridos em todos os jogos aqui pelos três times, tá? Se você quiser comentar quais seriam esses três times na sua opinião, tem aí a barrinha de comentários, vai lá. Quais seriam os times A, B e C, olhando para o que você tem aqui, na sua opinião? Eu vou adorar saber para que time você torce. Deixa aí para mim que eu dou uma olhadinha depois, eu prometo, tá? E agora a gente tem aqui o seguinte, ó. Olha aqui pro caso do time A. O time A, ele marcou 8 gols nos jogos, mas em compensação sofreu 6 gols, né? O time Bzinho marcou 5 gols, mas em compensação sofreu 7 gols, não é isso? E o timezinho último marcou 6 gols e também sofreu 6 gols em todos os jogos no total, né? O que está em jogo aqui, ó, é essa ideia aqui, ó, a ideia de saldo, tá, gente? Quando você calcula um saldo, por exemplo, nesse contexto, pode aparecer os numerozinhos negativos, né? Seriam cálculos com números inteiros, né? Por exemplo, como é que eu faço o saldo aqui no contexto de um campeonato de futebol, né? Até hoje se faz isso para controle, né? Eu faço o quê? Número de gols marcados, GP, menos número de gols sofridos, GC, gols contra, sofridos por um time. Então, olha só, por exemplo, aqui para o time A ficaria assim, ó. Ele fez 8 gols e sofreu 6. Então é 8 menos 6, ou seja, o saldo aqui é 2, certo? Aqui para o time B seria 5 menos 7, né? GP menos GC, gols marcados menos gols sofridos. 5 menos 7, ó. Atenção, aqui já aparece para o time segundo, né? Essa ideia aqui dos números negativos, ó, 5 menos 7. Como é que eu posso fazer essa conta? Ó? Você pode se guiar pelo termômetro, fazer em duas etapas como se fosse termômetro, né? Por exemplo, eu tenho 5. Se eu tirasse 5, eu ficaria com 0. Para eu conseguir tirar 7, eu vou ter que tirar mais 2 abaixo de 0, né? Então a resposta aqui seria menos 2. Simplesmente. Esse é o saldo aqui do time 2, ó. Foi o mais diferentão. Por quê? Porque o time 3, a vez tem aqui, ó, seria 6 marcados menos 6 sofridos, ou seja, 0. Ok? Então foi um exercíciozinho bem simples para mostrar a vocês que números negativos, ó, podem aparecer em situações do nosso dia a dia, né? Por exemplo, aqui o time B ficou com um saldo negativo de gols. Quer dizer que ele está indo mal, né? O time A está com um saldo positivo de gols. Ó. Aqui deu 2, simplesmente, né, o 2 positivo, né? Lembrando daquela ideia da retinha numérica. É isso, 2 acima de 0. E aqui, ó, a resposta foi 0. Não foi nem o saldo positivo, nem o saldo negativo, né? Foi um saldo neutro, ficou no 0 a 0. Ficou nem muito bom, nem muito ruim, né? Vamos dizer assim, grosseiramente falando, né? Então, nos campeonatos de futebol pode aparecer
aqui essa ideia. Beleza? Vocês tinham percebido isso alguma vez? Será? Comenta aí pra mim que eu vou querer saber, tá? Mas agora tem um último exemplinho que eu vou escrever com vocês, tá? Ficou uma aulinha maior, mas eu acho que valeu a pena. Nessa última parte aqui, gente, eu convido você a pensar no exemplo dos saldos bancários, tá? Isso aqui vai perseguir a gente nas próximas aulas. Vocês vão ver, tá? Saldos bancários, o que seria isso? Por exemplo, é a rotina de uma conta bancária. Por exemplo, ó, vamos supor que você tenha na sua conta bancária uma quantia poupuda, bem gorda. Você está com muito dinheiro. Você tem estrondosos, por exemplo, tá? Vou dar aqui como exemplo. Você tem estrondosos, magníficos, ó, vou até fazer mais caprichadinho aqui, ó. Como exemplo, você tem estrondosos R$ 30. É muito dinheiro, né? R$ 30 na sua conta. Vamos supor que você vá lá e deposite R$ 90. Como estará o seu saldo do dia? É simples, né, gente? Se você pensar, se você depositou R$ 90, a ideia aqui é que você some esses 90 ao que você tinha antes, né, para encontrar o seu saldo. E aí você vai ter 30 mais 90, isso vai dar R$ 120. Bem simples, né? Com certeza. Se você tinha, por exemplo, ó, se você tinha R$ 80 e você fez uma retirada, você retirou da sua conta um total, digamos, de R$ 60, o que aconteceu com o seu saldo? Agora tem uma retirada. 80 menos 60, isso é R$ 20. Então, ó, é uma ideiazinha bem simples, né, que você consegue ver na sua conta bancária, não é isso? Mas o que pode acontecer, e algumas contas permitem, é o seguinte, ó, por exemplo, você tem, digamos, vou fazer de branco também para manter, você tem R$ 40 agora na sua conta do banco. E agora você faz uma retirada, né, de R$ 100. Olha que interessante, ó, algumas contas permitem que você tire um valor maior do que o que você tem, né, na conta ali de saldo. Então fica 40 tirando 100. Como é que funciona? Ó, mesma ideia do termômetro. De 40 eu consigo tirar 40, fica com zero. Para conseguir tirar os R$ 100, eu vou ter que tirar mais 60, né? 60 abaixo de zero. Então aqui vai ser, ó, menos R$ 60, ó, R$ 60 negativos. O que significa, em outras palavras, que você ficou devendo ao banco, né? Saldo negativo é uma dívida ao banco, não é isso? Então eu estou devendo R$ 60, certo? Depois da minha retirada. E essa ideia vai perseguir a gente, gente. Essa ideia que vai ser o gancho para fazer com vocês as operações com os números inteiros. Soma, adição, é, soma e adição é a mesma coisa, né? Soma, subtração e por aí vai, tá? É o que a gente vai trabalhar. A ideia de dívidas e pagamentos. Vocês verão isso na próxima aula, tá? Bom, espero que tenham compreendido essa introdução aos números inteiros, né? E nos vemos aí nas próximas aulas, tá? Até mais!